Então, o problema do teto de gastos da dívida americana, o problema do teto da dívida já chegou em seu limite. A dívida nacional dos Estados Unidos, em 1º de janeiro de 2000, era 5 trilhões de dólares, 5,7. E, depois de 10 anos, eles colocaram aí o dobro, colocaram em torno de 6 trilhõezinhos na dívida. Eles dobraram a dívida de 2000 para 2010, em 10 anos. Depois passaram mais 10 anos, em 2020, eles dobraram novamente essa dívida, 23 trilhões. Demoraram 10 anos para aumentar em 6 trilhões, agora demoraram 10 anos para aumentar em mais 10 trilhões essa dívida. Só que, de 2020 a 2023, veja para onde foi essa dívida. 31,7 trilhões de dólares. Aumentaram em apenas 3 anos o que era para aumentar em 10, né? Se estão fazendo 10 trilhões aqui a cada 10 anos, aumentaram apenas 3 anos. Talvez estejam caminhando com muito vigor, com muita força para os 50 trilhões, que justamente a Jennifer Dinossauro Yellen falou, poderíamos chegar em uma dívida de 50 trilhões, quando foi questionada por repórteres. E disse, tudo bem se chegarmos a 50 trilhões de dívidas. O que é uma dívida de 50 trilhões? Não é nada, basta que a gente saiba rolá-la de um jeito interessante, inteligente. Se tivermos uma responsabilidade, não tem problema nenhum. Então temos aqui uma dívida de 31 trilhões. Só que essa dívida atingiu seu teto. Ela atingiu seu teto. Nos Estados Unidos estão sem dinheiro. E precisa passar uma lei, um acordo entre o governo e a Câmara para que esse teto da dívida seja aumentado novamente. Esse teto, todo ano, ele é alcançado. E todo ano existe uma liberação do cartão de crédito do governo americano. É como se o cartão de crédito do governo tivesse estourado e aí colocam mais um limitezinho. Ok, ele não paga nem a fatura antiga nem a nova. E ainda aumenta essa dívida no seu cartão. Isso tem acontecido desde sempre. Está aumentando desesperadamente essa dívida nos Estados Unidos. E o mundo está morrendo de medo, pois agora chegou no limite da dívida e eles vão ficar sem dinheiros. Nesse instante, em 9 dias, o Tesouro Americano pode entrar em default, pode entrar em um calote. Então, terminando esse mês, pode entrar em um calote, pois ele só tem apenas 57 bilhões em dinheiros. Apenas 57 bilhõezinhos de dinheiros nos cofres dos Estados Unidos. Isso não paga nada. Para colocar em perspectiva, os Estados Unidos têm gastado em torno de 1,3 bilhão por dia somente nos juros da dívida. Somente em juros eles gastam 1 bilhão. E tem 57 bilhões aí em dinheirinhos. Entretanto, eles estão especulando que um default, um calote, provavelmente vai ser evitado. É o que eu tenho falado aqui. O calote, o default, certamente será evitado. É o que o mundo precisa. Se acontecer um calote nos Estados Unidos, o colapso vem. Os mercados cairão, 8 milhões de empregos serão perdidos, as bolsas cairiam 45%, é a expectativa do próprio governo americano, se isso acontecesse. Só que nesse instante, enquanto eles ficam fingindo essa briga, os juros ficam mais caros. Para você pegar um empréstimo, os bancos cobram muito mais, pois uma suspeita de calote está em andamento e o mundo está morrendo de medo. Para a gente visualizar um pouco melhor, os juros da dívida, só o pagamento de juros nos Estados Unidos. Vejam só, isso aqui é a quantidade de dinheirinhos que eram pagos, então 300 bilhões, isso aqui, aí chegou em 2010, depois da crise subprime, 300 e poucos bilhões, aqui, 2020, 500 bilhões e agora 1 trilhão. É os juros, apenas os juros da dívida americana estão em 1 trilhão de dólares por ano. Isso é o que eles estão gastando a partir desse ano. Chegou em 1 trilhão. Aqui deu uma diminuidinha em 2020, veio o Covidovski, imprimiram dinheiro a rodo e aí complicou tudo. Só dívida, dívida, dívida. Para pôr de perspectiva, para que fique mais fácil o nosso entendimento, o default pode acontecer já nessa sexta-feira. O Tesouro tem menos de 60 bilhões e os gastos continuam elevados. O balanço será negativo em 18 bilhões sexta-feira. Então tá aí, ó. O dinheirinho vai acabando, pois o governo fica passando cartão. Aí vai acabar todo o dinheiro que tem na conta. Esse é o problema do mundo nesse instante. E aí, eles estão fazendo um teatro. Para mim, é um teatro. Eu vi até uma pessoa brincando, que é o governo do João Bidê, e a Câmara, que é o outro partido que domina. Eles estão naquela corrida, onde os dois carros tentam ir de encontro ao outro. Só que no último minuto alguém tem que virar. Então tá aí, quem vai, no último minuto, desistir dessa briga? Quem vai desistir dessa briga? Quem vai ser a galinha, o chicken, né? Então estão na briga de chicken aí, quem vai ser a galinha do momento, que vai ceder ao outro lado e aceitar as condições para que esse acordo seja realmente colocado em prática, que novamente aumentem o limite de gastos do governo. O Tesouro dos Estados Unidos perguntou às agências governamentais se os pagamentos podem ser adiados porque o dinheiro está acabando. Olha só, agora já ficou feia a coisa.
Ou eles são muito bons de teatro, ou realmente a dívida tá para estourar aí. Não vai ter mais dinheiro em caixa. Não aprovaram mais teto de gastos aí. Então o Tesouro tá perguntando, ô, liga lá. Ah, você é do quê? Ah, eu sou da parte de piu-piu-piu, de fazer guerra. Ah, então vamos reduzir um pouquinho desse dinheiro? Vocês podem ficar alguns meses sem receber dinheirinhos? É meio difícil aqui. Vocês aguentam? Vocês aguentam a pancada? Se viram com o que vocês têm aí? Então é isso que está acontecendo. O Tesouro está perguntando às agências do governo se eles podem adiar. Ó, espera aí um pouquinho. Você vai na padaria, fica devendo, aí você volta. Ó, semana que vem eu te pago, hein? Semana que vem eu te pago. Exatamente isso. E aqui, o McCarthy, que é o presidente da Câmara. Eu fui muito claro com o presidente desde o dia 1. Nós não vamos aumentar os impostos. É isso, nós não vamos aumentar os impostos. More revenue coming in to government in a 50-year average than any other time in the history. Only 2 other times do we have this higher percentage. But the problem is we're spending more. O problema é, nós estamos gastando mais do que todos os tempos na história. So it's a spending problem. Então é um problema de gasto. We should pull back money that's been wasted. Nós devemos parar de gastar esse dinheiro que está sendo desperdiçado. Tanto aqui, o representante que vai fazer o acordo com o governo, o McCarthy, né, o representante da Câmara, está dizendo, é um problema de gastos. O governo está gastando mais. Ele está nesse cabo de guerra. E o governo falou, não vamos entrar em um acordo, João Bidê. Se os evasores de divisas, os ricos milionários das criptomoedas forem beneficiados. Vamos ver aqui essa dívida, para que você entenda que não tem nada a ver com as criptomoedas. Ele utilizou esse argumento, e eu falei na live de ontem sobre as criptomoedas, que o João Bidê estava falando, não vamos entrar em um acordo sobre a dívida se isso beneficiar os sonegadores e os criptotraders, né, quem compra criptomoedas. Não tem nada a ver. Essa parte das criptomoedas é que existe um benefício fiscal, se você realiza um prejuízo nas criptomoedas, você carrega para um lucro futuro e você não paga essa diferença de impostos, né? Isso tem, não somente para as criptomoedas, mas para qualquer ativo nos Estados Unidos. Então ele utiliza somente as criptomoedas como se fosse o mal na terra. Olha só, aqueles caras lá não pagam imposto, mas o resto também não paga, porque é um benefício fiscal não criado para as criptomoedas, mas criado para todo o sistema. Bom, entendemos esse assunto, e aí tá essa briguinha. Agora, para a gente entender essa dívida, 31,8 trilhão. 31 trilhões de dólares e quase 32 trilhões. Então a dívida já chegou em seu limite. E eles precisam pagar essa dívida. Com o que eles pagam? Pagam aqui, ó, com os impostos federais. 4 trilhões e meio eles recebem. Ou seja, quanto dinheiro precisa arrecadar, quantos anos para pagar essa dívida? Muito, muito tempo. O PIB dos Estados Unidos é 26 trilhões. Ou seja, o PIB inteiro americano, se pegasse o PIB para pagar, teria que passar mais de um ano. 120% do PIB é essa dívida nos Estados Unidos. Então aqui, ó, o que eles recebem, o que eles arrecadam, o que eles roubam das pessoas, porque o governo não trabalha, né? Então se não trabalha, está roubando de alguém. 4,5 trilhões. Só que o que eles gastam? O cartãozinho de crédito rolando para frente, 6 trilhões. 1,5 trilhão a mais é somente o que eles estão gastando. Eles estão gastando mais do que eles arrecadam. E a culpa é do Bitcoin. Tá aí. E o McCarthy está falando, cara, o problema é gasto. E a gente não vai aumentar os impostos para os cidadãos dos Estados Unidos. Vocês têm que controlar aí o que vocês estão gastando. Mas o João Bidê está dando de ombros e deixando explodir. Então, na próxima semana, veremos se realmente isso vai acontecer, né? Ninguém quer ver isso acontecendo. Apesar de ser um absurdo essa dívida que foi criada para não ser paga. E como eles não estão arrecadando tanto dinheiro, eles precisam imprimir dinheiro. Eu já mostrei a vocês diversos gráficos. Vamos colocar aqui o M2. Vou mostrar que nos últimos 3 anos foram impressos. Cadê o M2 aqui? Uns trilhõezinhos de dólares nos Estados Unidos. 40% de todos os dólares foram impressos nos últimos 2 anos. 44%. Aí teve essa retirada de dinheiro nos últimos anos, é um apertamento fiscal aí para tentar consertar, o Fed retirando um pouco de liquidez do mercado, mas eles imprimem dinheiro quando não conseguem arrecadar. Essa é a problemática. Sobre essa crise, será que vai entrar em acordo? Eles estão conversando direto. Vamos à Casa Branca, vamos conversar, vamos resolver essa dívida. Nós não temos um acordo, nosso acordo está em progresso, nós não fizemos progresso, nós estamos longe, nós estamos perto, nós estamos otimistas, pessimistas, otimistas novamente. Nós podemos ter um acordo essa noite. Falaram aí, o McCarthy falou, vamos ter um acordo essa noite, no final de semana. Nós teremos um acordo amanhã. Nós provavelmente teremos um acordo antes deadline, antes da linha final, né?
do prazo de entrega. Antes de acontecer o colapso, estão esperando o último minuto. Por isso que é aquela briga, os carros passando. Quem vai ser a galinha que vai desviar e vai ceder ao outro lado? Aí tá falando aqui que somos palhaços desse movimento. E hoje, há poucas horas, o McCarthy, que é esse representante que eu mostrei a vocês, chegou até o Capitólio para conversar. E não está nem perto da aceitação do teto da dívida com a Casa Branca. Tá aí, ó. Aí, vamos esperar os próximos capítulos.